Meus amados, boa noite a todos os presentes, aqueles que estão também nos acompanhando, né, pelas redes sociais. Desejo a todos que a paz do Senhor Jesus esteja em todos os corações, né? Quero agradecer a Deus, ao pastor Gilmar, a toda a equipe, né, esta bênção, essa oportunidade de poder estar trabalhando junto com os irmãos, né, neste dia, nessa noite, né, que chegou. Amados, nós estamos aqui meditando agora, aprendendo melhor um pouquinho sobre as obras da carne, certo? Nós estamos aqui com o trabalho nosso divididos, né, em 4 grupos. O grupo de pecados sensuais, que foi estudado na aula 1 com o nosso pastor Donizete. Os pecados de superstição, ou religiões falsas, que foi, né, ministrado também na aula passada pelo pastor Flávio. Hoje nós vamos estudar um pouco pecados de mau temperamento, certo? E depois vai ficar, finalmente, o pecado de várias formas de excessos. Várias formas de excesso que nós veremos nas próximas aulas, certo? E o assunto, nós vamos falar aqui a respeito de ódio, vamos falar a respeito de porfias, emulação, contenda, ira. E são palavras que são praticamente tudo parecidas. Muitas são sinônimos mesmo uma da outra, né? E a gente pergunta, mas por quê? E eu creio que a necessidade que o apóstolo Paulo sentiu, irmão, de colocar essas coisas no nosso coração, para a gente fugir disso, certo? Eu procurei algumas diferenças a respeito dessas coisas. O que é uma raiva? O que é uma ira? O que é o ódio? Certo? Parece todas as coisas, né? Então, a raiva é uma coisa mais ou menos momentânea. Você tem aquele acesso, fica bravo, dá vontade de fazer alguma coisa, certo? Mas é passageiro. A ira também é passageira, mas a ira é um pouco mais forte, né? A ira é uma forma de raiva intensa, violenta, muitas vezes descontrolada. É a manifestação máxima da raiva. É caracterizado por fúria, indignação. Frequentemente a ira é associada a uma reação de vingança, uma explosão de alguma frustração que a pessoa tem acumulada. Agora o ódio, irmão, o ódio é uma coisa que corrói, porque é alguma coisa que fica lá dentro da pessoa e a pessoa fica remoendo, né? Fica ali, é uma coisa que parece que não quer passar de jeito nenhum. E todos nós, irmão, o problema é que todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso, certo? A raiva não é um ódio. A ira também não é um ódio. Mas o ódio é raiva, é ira, é furor, é tudo. É tudo isso aí e acumulado. Vamos pegar aqui o dicionário define o ódio como paixão que impele a desejar o mal ou causar o mal a alguém. É rancor, é raiva, é ira, é aversão à pessoa, aversão à atitude, aversão a coisas.
é repugnância, é antipatia, é repulsão. É todas essas coisas assim, irmão. E que não vai embora de repente, não, irmão. Nós, pela misericórdia de Deus, irmãos, podemos renunciar a isso aí, ainda que esteja no nosso coração. Nós podemos renunciar e interromper ali. Irmão. O ódio é o maior sinal da falta de perdão, né? Quem perdoa não deixa o ódio enraizar. Bom, começando, eu queria até deixar essa aqui por último, para falar dele, mas eu vou seguir a ordem que está na apostila, certo? Vou seguir a ordem que está na apostila e ver isso aqui. Irmãos, a palavra em hebraico comum para traduzir o ódio é a palavra sã, e aparece, olha, irmão, 140 vezes no Antigo Testamento. Quer dizer que é um assunto sério. Ele aparece 140 vezes no Antigo Testamento. No grego aparece 39 vezes a palavra micel, certo? Que foi traduzido por ódio. Tem coisas que são odiadas com razão. Nós podemos odiar o mal, não podemos? Odiar o pecado, nós podemos odiar a injustiça, podemos odiar certo? O caminho falso, a idolatria. Isso são coisas que Deus odeia e nós também podemos odiar, certo? Quer dizer, ter aquela aversão mesmo, não quero saber disso aí, não gosto da minha vida. Longe de mim, certo? É isso aí. Irmãos, o ódio já é um homicídio. Né? O ódio já é um homicídio. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 21, o Senhor Jesus fala aquela palavra, né? Ouviste que foi dito? Amarás ao teu inimigo. Vamos ler aqui. Isso aí eu acho que não está na programação, né? Não está. Eu vou ler aqui e depois a gente vai ver as definições da apostila para seguirmos em frente. Mas eu vou pegar aqui Mateus. Mateus capítulo 5. Versículo 21 e 22. Irmãos, eu fiz o tratamento, eu fui fazer um tratamento na vista. Daí eu tive que dilatar o olho, então eu ainda estou com uma certa dificuldade, tá, irmãos? Estou com uma certa dificuldade. Estou conseguindo ler direitinho assim, mas às vezes quando eu estou procurando aqui, as letras embaralham, eu tenho que chegar bem pertinho para ver, certo? Mas Mateus 5, eu quero ler com os irmãos, só isso aqui, eu acho que fora da apostila, eu acho que eu vou ler só esse versículo aqui. Mateus 5, 21 e 22. Ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Olha o que ele fala aqui, olha. E eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. É a mesma pena para quem comete o homicídio. É a mesma coisa. É tratado do mesmo jeito. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar louco será réu do fogo do inferno. Irmãos, para vocês verem como que o ódio é tratado na Bíblia. É como se tivesse cometido o próprio assassinato. Né? E isso está aqui. E nós vamos ver, irmão, que o ódio provoca contenda. O ódio é o contrário do amor divino, porque é o contrário do amor. Enquanto o amor é o testemunho de que nós somos discípulos de Cristo. Né?
Em João 13, 34, 35, Jesus diz assim: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, quer mostrar para o mundo que você é discípulo de Jesus? Mostra o amor. É a nossa carteira de identidade, irmão, o amor. É o completamente oposto do ódio. Agora eu vou entrar na apostila. Rafa, você pode, por favor, já pondo aí os versículos que nós vamos usar? A Bíblia nos instrui a não odiar. A não odiar. A gente deixar... Com o ódio a gente quer a vingança, não quer, irmão? Deixa a vingança para Deus. Deixa Deus cuidar das coisas. O ódio, ele tem suas raízes na mágoa não curada, na dificuldade de perdoar. Irmãos, olha aí, as coisas como é que vão andando. Jesus disse assim, quando ele foi ensinar a gente a orar, ele disse assim: ora desse jeito, assim, 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 e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, vocês já pensaram quantas pessoas estão pedindo a própria condenação quando ora assim? A pessoa às vezes cheia de ódio no coração e vai orar e recita isso aqui. Ele recita essa palavra. Bom, eu faço questão de orar essa oração, talvez não com a mesma palavra, não decorado desse jeito. Mas quando eu chego nesse aqui, eu tremo, porque eu começo a lembrar, meu Deus, e aquela coisa que aconteceu comigo, aquele lado, Senhor, me perdoe. E eu peço para ele aquele coração reto que nós precisamos, irmão. O coração reto, o coração que perdoa mesmo. Para que quando a gente dizer perdoa como nós perdoamos, não atrai a condenação para nós, mas atrai o verdadeiro perdão. Certo? Então nós precisamos cuidar disso aqui. O ódio é o sentimento destrutivo que não condiz com a vida transformada pelo Evangelho. Não, irmão? Não curado, dificuldade. Certo? Raiz na mágoa, não curado, na dificuldade de perdoar, no ressentimento oculto. O ódio prejudica mais a pessoa que odeia do que a pessoa odiada. Às vezes uma pessoa pode ser odiada e nem sabe disso. Mas é a pessoa que odeia. Olha, eu estava vendo, às vezes a gente vê algumas coisas científicas. Ele diz que existe muito caso de doenças gravíssimas, que às vezes as pessoas vão procurar a raiz, e a raiz está lá, de sentimentos desse tipo, amor. Na raiva, na ira, no ódio, não sei o quê. E tem testemunho de gente que abandonou essas coisas. É claro, irmão, a gente, Deus nos livra de julgar quem quer que seja. Todo mundo fica doente, né? Senão todo mundo estava vivo, não tinha ninguém morrido. Certo? Todas as pessoas estão sujeitas. Mas existe doença, porque a causa dela é na raiz daquilo que a gente sente. Na raiz daquilo que a gente sente. Certo? E pessoas que simplesmente foram curadas depois que perdoaram. Que foram curadas de enfermidades graves. Nós vemos isso aí. É claro, não dá tempo da gente pegar e pôr aqui aqueles testemunhos, que são muitos nesse caso. Certo? Mas eu digo uma coisa para os irmãos. É muito importante que a gente abandone o ódio. Irmãos, a pessoa que tem o ódio e diz que ama a Deus, ele é mentiroso. Pode pôr para nós o versículo.
1 João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus qual não viu? Irmão, primeira coisa, veja bem. Quem tem ódio no coração e diz que ama a Deus é mentiroso. E quem disse isso aqui não sou eu, né, irmão? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Fala. Solucionou o problema, né? Nem morrer não conseguimos. Certo? Havia a pessoa sofrendo. E essas coisas que acontecem, nós podemos deduzir que a salvação vem junto com essa pessoa também, né? Né, irmãos? Né? Estou esperando ali. Precisa consertar isso aqui antes de morrer. Glória a Deus. Né, irmãos? Agora, em Provérbios 15, 17... ensina que é melhor a gente comer uma verdurinha, né? Uma couvinha, uma alface, do que comer uma picanha, né? É mais ou menos isso aí, né? Olha lá. Melhor a comida de hortaliça, onde há amor, do que boi gordo e com ele o ódio. Irmãos, vocês estão vendo? A simplicidade. Eu que morei no mato, a gente conheceu vida bem simples. Mas eu conheci gente tão simples, irmãos, que vivia tão bem, era tão feliz. Certo? Não tinha, a pessoa que só pensava o bem, não pensava nada, não pensava mal para os outros. Eu nem conhecia Deus como nós conhecemos, assim. Mas Deus conhecia a pessoa, provavelmente Deus conhecia as pessoas. Que tinha aquela coisa, tudo tinha uma vida grata, agradecendo a Deus. Então não. Tem um agriãozinho hoje, glória a Deus. Né? Tem um alfacinho, tem um... Para mim, essas coisas tudo eram mistura, certo? Não tinha... No meu tempo de infância, gente, vocês pensam no que era gente pobre. Então a gente viu essas coisas assim. E realmente, irmãos, é melhor ter isso aqui com paz do que você ter tudo no meio do ódio, aonde você é odiado, certo? Mais uma. 1 João 2, 9 e 11. Vamos prestar bem atenção nisso aqui, irmão? Olha bem. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está nas trevas. Ele diz que está na luz, mas o sinal é esse. Se ele não está bem com o seu irmão, ele está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, isso é sério, não é? Não é sério, irmão. Irmãos, nós temos que aprender essas coisas. Por isso que irmãos, eu sempre gostei do estudo. E no estudo bíblico, a gente vê as coisas com mais detalhe, muitas vezes, do que a gente vê nos cultos normais, né, que as pessoas se preocupam, certo? Aqui a gente vai ver uma coisa com mais detalhe. Irmão, e se nós não sair daqui com medo do ódio, irmão, não adiantou, certo? A gente tem que sair daqui com medo de odiar alguém, irmãos. Com medo dessas coisas. Porque isso aqui é terrível. Vamos ver outra coisa. O outro assunto que nós vamos entrar agora é porfia. Porfia, não tem muito essa palavra, tem uma tradução que não tem muito na Bíblia por si, ou emulação também, que a gente vai falar,
a gente não encontra muito nas traduções modernas da Bíblia, certo? Eles usam outra palavra. Mas, irmão, mas essa porfia que nós estamos vendo aqui, que é obra da carne, é discussão, contenda de palavras. Porque contenda a pessoa pode sair no braço, né? Na ignorância, né? Então, mas tem contenda de palavra também, que é a briga de palavras. A insistência, pertinácia, teima, obstinação, competição, rivalidade, disputa. Os irmãos entenderam isso aí? Isso aqui eu acho que não tem muito o que explicar, tem, irmão? É uma coisa assim, certo? Aqui na nossa apostila, ela fala assim, é a briga, insistência de pessoas teimosas que insistem em impor suas razões, não aceitando opinião diferente da sua. Vocês conhecem alguém aqui? Na política não existe, né? Isso aí não existe, né? Aquele que defende só a sua opinião, o outro pode estar escangaiado de razão, colocar todas as provas na mesa, que o camarada chuta as provas e diz, eu não acredito nisso. Certo? Irmãos, mas por incrível que pareça, às vezes acontecem essas coisas aqui na igreja. Certo? E a Bíblia nos diz que nós devemos evitar briga e discussão desnecessária. 2 Timóteo 2, 23, 24, você pode pôr para nós, Reba? E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos e aptos para ensinar. Irmãos, estão vendo aqui? Essa palavra porfia, né? É a pessoa que gosta de ganhar uma discussão, né? E quem discute e gosta de ganhar uma discussão. E eu me lembro, eu sei que eu já contei isso aqui para alguns irmãos, mas eu acredito que eu não falei aqui na frente. Do chefe meu que pegou e me elogiou, me fez um negócio lá, você vai fazer um curso lá no Rio, você é o nosso melhor forneiro. Daí eu fui. E eu acreditando naquilo que ele estava falando, né? Quando eu vi, certo? Recebi um elogio porque a gente fez um trabalho lá com aquilo que a gente aprendeu. E aumentou o lucro, né? O negócio, você conseguiu produzir as coisas, né? Fazer o mesmo serviço com bem menos consumo de combustível. Mais um elogio. Aí o chefe vem lá e eu vou ajustando o forno. Aí ele pega e fala para mim, quanto tempo faz que você ajusta o forno desse jeito? Ele disse, faz 10 anos, chefe. 10 anos fazendo o serviço errado. Mas ele tinha o vozeirão, 10 anos. Eu peguei, baixei a cabeça, né? Ele foi ver, ele disse, vamos fazer do meu jeito? Aí ele fez. O negócio, mano, foi... A rapidez com que as coisas entrou, né? Porque cada vez que você mexe no sistema, assim, dá aquela balançada, certo? Esfria um pouco aqui, diminui a produção desse produto, aumenta de outro, dá aquela coisa, certo? Até ele ajustar. E aquilo que eu fazia levava de 15 a 20 minutos para ficar certinho, né? Ele foi fazer lá em menos de 5 minutos, ficou certinho. Aí eu pego e falei para ele assim, chefe, dessa vez você milhou mesmo, né? Aquela brincadeira. Aí ele pegou, põe a mão no meu ombro, falou, João, eu vou ensinar uma coisinha para você. Isso é muito importante. Na discussão, o que existe de melhor na discussão é perder uma discussão. Porque os que ganham nunca aprendem nada, só que perdem. Falou isso para mim. E eu, como pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Eu já era pastor. Meu. Vocês viram a coisa assim. Essa porfia, se tiver a oportunidade de ter uma porfia, perca ela. É melhor perder. Escute tudo que o outro tem para falar, que às vezes você pode aprender alguma coisa ali, certo?
A pessoa que gosta de ganhar, às vezes eles têm as razões boas e tem argumento forte. Ele não quer. Agora, irmão, veja bem, nós não podemos ser assim. Quando nós queremos mostrar alguma coisa para alguém, se a pessoa não quiser nos ouvir e começar a teimar com a gente, para, não é de Deus, tá? Essa discussão não vai levar a nada. Quando uma pessoa quer, entendeu? Então, quando as pessoas têm aquelas discussões, que as pessoas discutem, mostram o ponto de vista de um ponto de vista de outro, nós fazemos isso quando nós nos encontramos. Isso aqui, não sei o que, é assim, assim, assado. Nós fazemos essas coisas. Mas nós escutamos o que o outro tem para dizer, e depois nós dizemos o nosso argumento, nós pegamos, analisamos para ver qual caminho tomar, certo? Isso aí é a única discussão sadia que existe, certo? Agora, aquela teimosia de bate aqui, não, você está errado, não sei o quê, porque eu estou certo. Para com isso. Certo? E quando pessoas de outra religião vêm falar com a gente, se ele estiver disposto também a ouvir o nosso argumento, a gente pode conversar. Mas se ele não estiver disposto, deixa ele falar. Se tiver alguma razão, a gente absorve para a gente. Se ele não tiver, entra por aqui, sai por aqui, a gente vai embora. Certo? E às vezes a gente até conserva a amizade para numa outra oportunidade a gente poder falar para a pessoa, né? Irmãos, tem a referência bíblica também aqui a respeito de porfia. E a gente vai ver assim, aqui entra a ira também, entra a raiva, todas essas coisas entram no meio, né? Tudo isso aqui, irmão, tudo isso aqui está no meio. Quer ver? Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Você ira, você vai entrar uma contenda. E nós vamos chegar na contenda, nós vamos ver que contenda é coisa séria, viu, irmãos? É coisa bem séria. Aqui, o outro, Provérbios 26, 17. Isso aqui também é o que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. O livro de Provérbios ensina a gente a não se meter muito na briga dos outros, não, meu irmão. Não se meter muito na briga. Vocês já pegaram um cachorro meio brabo pela orelha? Tenta pegar. Não tenta não, mano. É brincadeira minha. Não tenta não. Não tenta não. Principalmente se o cachorro é meio grande e é forte. Ele vai, você arranca a orelha dele, mas ele vai se afastar e vai partir para cima. Ele vem para cima. Certo? Aqui em Lucas 22, 24, também fala. E houve também entre eles contenda, porfia também, contenda de palavra porfia, certo? Sobre o qual seria o maior. Eles estavam discutindo, né? Quem será que vai ser o maior no reino dos céus? Estava lá. Vocês lembram que Jesus fez, irmão? Jesus pegou, pôs a criança no meio deles, né? Foi. Disse, se vocês não se tornarem como as crianças, vocês não entram no céu. E o outro ensino, ele fala, aquele que quer ser o maior, seja o menor e servo de todos. Certo? E esse será o maior. O menor e servo de todos será o maior. Irmãos, nós vamos entrar para outra aqui. Emulação. Emulação tem algum lugar que está traduzido por ciúmes, por invejas, certo? Está nesse meio aqui. Aqui diz, mas é o sentimento que incita a gente a igualar ou superar o outro. É aquela vontade de ser maior do que o outro, certo? É aquela vontade de ter o que o outro tem e que a gente não tem, né? É uma rivalidade, é uma concorrência.
É um estímulo, um incentivo também. Incentiva a fazer coisa que às vezes é bom, às vezes não. Emulação tem coisa boa. Rivalidade que leva alguém, abusando do seu direito, a recorrer à justiça a fim de satisfazer sentimentos inferiores. Gente que entra na justiça, irmão, só para dizer, só para mostrar que tem razão. Certo? É aquele sentimento de querer estar por cima e humilhar o outro. É. Quando a gente, certo? Na nossa apostila, diz aqui que a emulação tem 2 significados diferentes. A imitação de alguém que achamos ser um bom exemplo. E nesse caso aí, vocês já viram aquela passagem que Deus disse que tem ciúmes? Tem ciúme do povo dele? Certo? É zelo, né? Aquela palavra traduzida por zelo. Então, irmãos, agora, ela pode ser também aquela coisa, sentimento de inveja. Sentimento de querer o que os outros têm. Inveja, às vezes, eu acho que tem para mim, eu acho o significado diferente. Inveja. A pessoa invejosa parece que não é nem querer o que os outros têm. Certo? É ter raiva dos outros ter. Não é que ele quer ter. Ele não quer que os outros progridam. Não quer que o camarada receba uma promoção, não quer que... Certo? Não quer o bem da pessoa. Às vezes ele nem quer para ele, mas não quer para os outros também. Certo? Às vezes quer o que o outro tem, que não é dele também. Esse interesse. Essa aí é aquela concupiscência, né? Todas essas palavras, irmão. Aqui o apóstolo Paulo usa todas essas palavras para a gente saber. O importante é nós sabermos. Isto tudo é obra da carne e afasta a gente de Deus. Deixa eu tirar o celular aqui do meu bolso, está esquentando meu bolso. E afasta a gente de Deus. Meu celular de vez em quando liga sozinho, faz ligação para os outros. Eu não sei, quando está no meu bolso ele faz tudo. Então é melhor tirar ele daqui antes que ele resolva fazer alguma coisa aqui, né? E a gente passar vergonha, né? Então, irmãos, tem aquela coisa boa, aquele zelo, cuidado, é emulação também. Mas aquele sentimento. Em outras traduções, emulações são apresentadas como ciúmes. No texto bíblico de referência, o apóstolo está tratando das coisas que não devem ser praticadas pelos que são nascidos de novo. Não podemos, de forma alguma, invejar as outras pessoas, e muito menos desejar o que elas possuem. Essa atitude não condiz com aqueles que foram transformados pelo Evangelho de Nosso Senhor. As citações bíblicas a respeito de emulação é que diz assim, né? Efésios 5, 1, 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e a si mesmo se entregou por nós em oferta, sacrifício a Deus em cheiro suave. Irmãos, outras citações, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu copiei alguma coisa que pode, às vezes eu copiei errado. Eu quero fazer umas coisinhas para... Então, deixa eu...
Emulações. Emulação. Fala de porfia. De emulação. Apostila. Vamos ver algumas outras referências bíblicas que falam a respeito disso aqui. Irmãos, Tiago 3,16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Isso aqui é emulação, facção também, certo? E sincronizar minhas coisas aqui. Estou falando para os irmãos que hoje eu tenho que tomar cuidado, que os olhos ainda... Eu estou enxergando bem já, mas ainda faço alguma coisa. Segunda Pedro, 1 Pedro 2, versículo 1, diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, invejas, inveja, emulação, traduzido por inveja, e todas as murmurações. E em Gálatas 5,26 diz: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Os irmãos viram que a palavra inveja está bem aqui no meio dessa tradução aqui de emulações. Irmãos, agora vamos falar de outra coisa. De ira. Irmão, como falamos, ira é uma raiva mais intensa, que remói, que transforma em furor, que dá vontade e a pessoa faz, né? Vai para a agressão. E essa palavra, né? Ira, cólera, raiva, indignação, desejo de vingança. A ira é uma forma de raiva intensa, violenta e muitas vezes descontrolada. É a manifestação da raiva caracterizada por fúria e indignação. Frequentemente, a ira é associada a uma reação de vingança ou de uma explosão de frustração acumulada. Palavras envolvidas. Eu queria mostrar para os irmãos aqui. Ó, irmão, não é... Eu vou ler aqui, provavelmente eu vou ler até a palavra errada, certo? Porque tem bastante coisa. Mas por que eu quero mostrar para os irmãos? Eu quero mostrar para os irmãos que tem todas essas coisas. Quando se insiste muito, é porque é muito importante, irmão. Certo? Não é verdade? Olha aqui, no Antigo Testamento, tem a tradução da palavra Sharon. Sharon. Não é Shalom, não. Shalom é o contrário. Calor, ira, ferocidade. Sua forma verbal, Shara, aparece no Antigo Testamento por 100 vezes. Está vendo? 100 vezes. Eu anotei alguns aqui, mas não dá para passar para os irmãos. Alguma coisa de 100, vou pegar uma aqui. Não adianta. Tem outra palavra, af, que significa nariz, ira, resfolegar. Certo? Tem isso aqui. Tem Shema, também fúria. Kitsat, ira, amargor. Essa palavra Kitsat aparece 27 vezes no Antigo Testamento. Ainda tem aquela outra palavra hebraica, que significa ira, violência, explosão. E ocorre por 34 vezes. Essas outras que eu não marquei aqui, irmão, ela tem também a quantidade, mas é pequena, não precisa. Mas olha só isso aqui, irmão. Ó, 100 vezes. Mais a outra, 27 vezes. Essa aqui, 34 vezes. Só isso aqui, irmão.
É quase 200 vezes que nós temos registrado. E porque isso é importante, irmão. Certo? Não é porque a gente quer mostrar, não sei o quê. Eu vou sair daqui, eu vou esquecer essas palavras. Pode ficar tranquilo. Eu anotei porque eu sei que, para mostrar para os irmãos a importância que tem, quantas palavras foram usadas para traduzir e a importância que tem delas. Essa aqui no Antigo Testamento, certo? No Novo Testamento, a palavra ira, furor, precipitar, aparece 18 vezes no Antigo Testamento. A palavra orge, que é ira, indignação, irritação, aparece também mais 35 vezes. Aí tem outra, parogismos, exasperação, amargor, não sei o quê. Essa aí aparece uma vez só. Paulo ensina, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer que é um sentimento que de vez em quando aparece na gente. Aparece. Mas a gente não pode cultivar ele, que transforma-se em ódio. Amém, irmãos? Não podemos cultivar. Ele diz, não se ponha o sol. É rápido. É rápido. Certo? Ela se passa. Então, na verdade, ele está falando, a ira não presta. Se ela aparecer, não deixe o sol se pôr, não vai dormir com essa ira. Dá um jeitinho de tirar essa ira do coração antes de você dormir. Quer dizer, o quanto mais rápido possível, você tira ela do seu coração. A ira. Irmãos, é muito importante a gente ter que ver essas coisas aqui. Que tem uma coisa, né? Que muitos vão enfrentar. E tomara que a gente não precise. Já viram falar da ira de Deus? Vai se manifestar também. A ira de Deus vai se manifestar, irmãos. E aí, teve um pregador, acho que é Jonathan Edwards, ou acho que é uma coisa assim. Ele era um pregador e ele tinha um amor muito grande pelas almas. Quando ele pregava, ele queria ganhar as almas. O sonho dele era ganhar as almas. E o dia, convidaram ele para pregar numa cidade, ele foi ver, ele foi procurar, ler a respeito da cidade, a respeito dos outros pregadores que já tiveram lá. Uma cidade, tinha uma igreja grande, e ele foi pregar, e ele descobriu que lá, toda vez que aparecia um pregador novo, enchia de gente a igreja, ninguém se convertia. Ninguém se convertia. Aí, ele orou, pediu a Deus, pediu direção, e escreveu um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. O irmão conhece essa história, não é? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Irmãos, eu vi o documento dizendo que esse sermão foi lido. Ele escreveu e leu o sermão. Ele diz que as pessoas, chegou uma hora que as pessoas começavam a grudar no banco, segurar no banco, achar que estava afundando e gritar e pedir socorro. E todo mundo se converteu. Porque, irmãos, eles ficaram. É tal negócio. Quando falava do amor, eles não se quebravam. Falou da ira de Deus, aí eles ficaram com medo. Certo? Conhece aquele ditado que diz que tem um ditado aí que diz: pessoa às vezes não quer vir pelo amor e às vezes tem que vir pela dor. Certo? Tem algum que não vem de jeito nenhum, né? Não é todos não, tem algum que não vem de jeito nenhum. Mas, olha isso aqui. Porque falando da ira de Deus, só que a ira de Deus, Deus não é como nós, irmão. A ira de Deus envolve a justiça dele, irmão. Não é simplesmente uma raiva que ele tem. A ira dele é quando ele vai fazer a justiça dele. E uma hora ele vai fazer.
Uma hora, ele fez Sodoma e Gomorra. Ele fez a justiça dele quando mandou Noé entrar na arca e mandou o dilúvio. Certo? Muitas vezes Deus fez a justiça. Certo? Aquelas pessoas que estavam provocando Moisés, a terra abriu, engoliu eles e todas as suas famílias. Deus, irmão. As pessoas dizem, mas Deus é amor. E é mesmo. Deus é amor e não tem quem tenha amor tão grande quanto Deus. Mas a justiça dele é tão grande quanto o seu amor. E uma vez, gozado que a gente aprende coisas assim no mundo, mano. Eu estava vendo eu acho que foi numa novela, foi um negócio assim, eu estava pegando, eu vi o camarada falando assim, mas eu sou bom. Aí o outro fala para ele, ser bom até que é fácil, o difícil é ser justo. O nosso Deus é bom, mas é justo também. Né, irmãos? Então ninguém vai ficar abusando dele. Irmãos, a nossa apostila diz que a ira é um intenso sentimento de ódio, mágoa, rancor, difícil de ser controlado. O rancor difícil de ser controlado. A Bíblia diz para nós entregarmos a ira a Deus, e Ele fará justiça. Quando nos sentimos muito zangados, devemos pedir socorro para Deus. Para passarmos por essa situação e agirmos de maneira correta. Qualquer pessoa que agir sob efeito da ira terá grande chance de fazer coisa errada, não é, irmão? Qualquer que agir sob a influência da ira. Vocês, pais educadores, não os educadores, agora é diferente, agora você não pode, né? Mas os pais do meu tempo, às vezes eles viam seus filhos fazendo coisa e eles ficavam virados. O pai justo esperava passar a ira para depois castigar o filho. Para não fazer a coisa no impulso. Tá? Para não fazer as coisas no impulso. Então eu tinha essa... Por quê? Porque a ira não faz a justiça de Deus. A ira não faz a obra de Deus. Eu não sei aonde que eu vi alguma coisa parecida com isso aqui na Bíblia. Que a ira não produz a vontade de Deus. Não produz a obra de Deus. Tem algumas referências bíblicas sobre a ira. Quero pedir para a Rafa colocar de novo daí. Ele diz assim, deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Olha, irmão, deixa a ira, abandona o furor. É todas essas coisas. Irmão. Ensinamentos para nós, irmão. Que nós saindo daqui, irmão, nós sempre vamos lembrar disso aqui. Certo? Que aqueles que estão ouvindo a gente, que eles tenham isso em suas mentes. Isso aqui não presta, irmão. Nós estamos passando por coisas que às vezes deixam a gente furioso. É momentâneo. A raiva, a gente não controla ela, mas espera aí, a gente não evita que ela apareça, mas a gente evita que ela se transforme na ira, se transforme em furor. Nós podemos evitar isso aí, certo? Eu me lembro de uma cantora que o dia eu vendo as cândolas que ela fazia, eu falei, né? Essa vagabunda, aquela coisa assim, falei na minha mente, eu estava sozinho. E parece que eu ouvi uma voz que veio lá do fundo, pedindo qualquer coisa, você já orou por ela? Irmão, nós temos a obrigação de orar pelo mundo, irmão. Por todas as pessoas do mundo, nós temos a obrigação de orar, de interceder, de pedir de misericórdia. Gente, vocês pensam bem, as pessoas que muitas vezes haviam fazendo mal, a gente precisa pensar nele. Meu Deus, ele vai para o castigo eterno.
Daqui a 10 anos ele vai estar lá do mesmo jeito. Vai passar 100 anos ele está sendo castigado. Vai passar 1000 anos ele está sendo castigado. É eternidade, irmão. 1 milhão de anos está lá. Nunca mais sai. Irmãos, a gente tem que ter misericórdia, certo? Pedir misericórdia para Deus, certo? Pedir. Às vezes a gente pede, Senhor, livra a gente dessas pessoas, né? Livra. E a gente quer que livre mesmo, certo? E a gente quer justiça, a gente quer que mude, a gente quer justiça. Mas seria bem melhor para muitas pessoas que eles recebessem a justiça de Deus aqui na terra. Que eles recebessem essa justiça aqui na terra. Porque coisa horrenda é cair na mão do Deus irado. Amém, irmão? Aqui, então deixa a ira, abandona o furor, não te digne de forma alguma para fazer o mal. Aqui, não te apresses o teu espírito de irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Ah, irmão, pelo menos para a gente não ser bobo, para a gente não ser tratado como bobo. É assim que Deus chama a gente, o irado. E o irado acha que sempre tem razão, né? Normalmente, todas as pessoas que brigam, isso aqui, eles dizem, eu tenho razão. É uma coisa que as pessoas sempre querem ter razão. Ele diz que tem, mas é melhor, irmão, a gente não dá muito valor para a nossa razão, para trazer a paz no nosso coração. Amém, irmão? Aí, Efésios 4:31. Diz assim, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirado de entre vós. Todas essas coisas. Agora vamos entrar no outro ponto, chamado contenda. E vamos definir o que é contenda. Envolve ira, envolve ódio, envolve raiva, e tudo todas essas coisas estão aqui. Certo? Agora, veja bem, o que é contenda? É debate também. Também tem de boca, né? Quando eu estava falando lá, né? É contenda de palavras, né? Aqui tem contenda de palavras. Disputa, controvérsia, mas também guerra, luta, combate, peleja. Figurativo também, a contenda também pode ser o esforço para conseguir alguma coisa. Contendendo, lutando para conseguir alguma coisa. Irmão, agora eu vou falar uma coisa para os irmãos, vê se é importante. Há 6 palavras hebraicas envolvidas. A palavra que eu notei aqui, din, que significa contenção, ocorre 20 vezes. Segunda, madom, contenda, aparece 5 vezes. A outra, medanim, brigas, contenda, aparece 2 vezes. Matchá, debate, discussão, aparece 3 vezes. Ribe, é igual a causa, aparece 140 vezes. Meribá. Meribá tem até um lugar chamado Meribá, né? É porque houve contenda lá, né? Aparece 6 vezes. Então, irmãos, pensa bem. Aqui tem uma palavra que aparece 140 vezes. É importante ou não é, irmão? Irmão, veja bem, eu não estou trazendo palavras para os irmãos agora, eu nem sei. Se eu pegar, eu já esqueci as palavras que eu li. Não é para mostrar que... Não, mostrar que eu pesquisei, sim. Mas o que interessa é a quantia de vezes que é citado na Bíblia Sagrada. Irmão. Essa palavra que foi traduzida por contenda de várias palavras. Aqui parece que foi 6. Também 5 palavras gregas também. Né? Tem 6 palavras hebraicas e 5 gregas. Anteologia, que significa tradição, usada 4 vezes. Eritéia, que é igual a querela, usada 7 vezes. Eris, é briga, contenda, usada 9 vezes. Mate,
Contenda, batalha usaram 4 vezes. Filoikia, contenda, disputas, foi usado uma vez só. Mas os irmãos vê quantas palavras, no hebraico, no grego. Isso quer dizer que Deus faz questão que a gente saiba que isso aqui é importante para nós fugirmos e porque Deus não gosta. Um alerta que Deus avisa do 200, 300... Gente, é porque é importante. Porque é importante. Às vezes as pessoas brigam aí, quantas vezes vocês viram pessoas brigando aí? Por uma palavra que aparece uma vez na Bíblia, que uma pessoa não tem nem muita noção, não conhece o histórico, não conhece a cultura, não conhece nada, porque a Bíblia foi escrita em culturas diferentes, tem lugar que tem uma coisa que foi escrita para o povo local, né? Agora, irmão, coisas que aparecem 300 vezes que não tem destinatória, é para todo mundo, mano. É porque é muito importante. A contenda, na apostila, diz aqui, é um confronto quando 2 partes estão em oposição. O homem sem Deus tem a tendência de se envolver em contendas e conflitos. A nossa natureza caída, consequência do pecado de Adão, sempre vai nos atrair para discussões que na maioria das vezes não traz proveito algum. Discussão, e aqui a contenda é sair no tapa muitas vezes, né? É sair no tapa. Guerra é a contenda. Certo? Aqui está envolvido a ira, a raiva, o ódio. Está envolvido também não? Está tudo envolvido. Então, irmãos, para os irmãos verem que nós temos que fugir dessa aqui. Nós não somos daqui, mano. Nós não somos desse mundo. Nós vivemos aqui é para ser luz, irmão, para brilhar nas trevas, para brilhar no meio das trevas. Aqui nós temos, irmão, que cumprir a palavra de Deus na nossa vida. A única forma de evitar discussões e contendas é sermos cheios do Espírito de Deus. Quem é cheio do Espírito de Deus? Eu até estava olhando aqui, eu pensei, vou analisar, disse, é a única forma. Mas é mesmo não. As outras falham. Mas se você for cheio do Espírito de Deus, você consegue evitar. Certo? Praticando os ensinamentos, os conselhos que o Senhor nos deixou em sua palavra. Lembre-se dos ensinamentos do Senhor Jesus no Sermão do Monte, quando ele disse, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eles serão chamados filhos de Deus. Meus amados, vamos às citações bíblicas. Provérbio 18, 18. Lançar sortes resolve contendas e decide questão entre poderosos. Os irmãos já pensaram aqui? Na minha tradução está escrito assim, a sorte faz cessar os pleitos. Aqui diz lançar sortes. Irmãos, tinha uma espécie de um joguinho de dado que eles faziam para resolver o problema. Quem tem razão, quem não tem, jogava o dado. Isso aí é disso aí que foi falada essa palavra, que lançar sortes. Certo? Pegaram e disse, vamos ver. Então, nós resolvemos aqui. Os judeus tinham alguns costumes de fazer essas coisas, né? Como é que não lançaram sorte para ver quem que o senhor escolheu? Se era Matias ou era quem que era o outro? É completar o número dos apóstolos. Eu acho que é isso mesmo, Barsabás, é isso mesmo. E Matias. Lançaram sorte. Certo? Eles tinham, era o costume, assim, não era condenável, não.
Não era condenável fazer isso aqui, não. Eles faziam isso. Tinha aquela coisa de urim, tumim também, que era um negócio de sorte, né? Tinha várias coisas assim, que eles faziam para procurar qual... Quando eles falavam assim, é duas coisas, ou é um, é o outro, eles faziam isso aí. Eles lançavam a sorte para você. E isso aí evitava, às vezes, as brigas, as contendas, certo? Eles faziam isso aí, resolvia desse jeito, e resolvia a contenda. Aí, Tiago faz aquela pergunta para eles, né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vós? Guerra e contenda vêm das paixões, que é aquelas coisas que a gente tem lá no fundo do coração. A gente não pode deixar essas coisas brotar. Irmão, nós passamos por raiva, passamos por um momento de ira, passamos por um momento de furor. Tomara pela misericórdia de Deus que o ódio nunca chega no nosso coração, certo? Mas alguém aqui já teve ódio? Eu. Mas, ao confrontar a palavra de Deus, melhor caminho é o perdão, né, irmãos? Aí, Tito nos ensina, né? O apóstolo Paulo escrevendo a Tito nos ensina outra coisa. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. Está falando aqui, irmão, a respeito da lei. Até coisa da Bíblia, a gente tem que ser sábio e não ficar discutindo com as pessoas que estão ouvindo, vai embora, em vez de crescer com a gente. Certo? A gente tem que ter sabedoria em todas essas coisas. Amados, eu queria lembrar os irmãos essas palavras que a gente leu aqui da apostila a respeito desses ensinos. O ódio que a gente não deixe dominar pelo ódio, lembrando daquelas palavras. Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão está nas trevas. Aquele que diz que está na luz, mas odeia seu irmão está nas trevas. E anda nas trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram o olho. Não se põe o sol sobre o vossa ira. Irmãos, nós devemos, irmãos, fugir dessas coisas. Irmão, uma coisa que a gente gosta nessa igreja, eu gosto muito, irmãos, é de ver o carinho que os irmãos tratam um ao outro. Chega uma pessoa aqui diferente, tem sempre alguém que recebe isso com um abraço, né? Um aperto de mão gostoso, um olhar nos olhos, né? Dizendo assim, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, receba a bênção que Deus tem para reservar para você. É muito importante, nossas palavras, as nossas palavras têm que ser adoçadas com mel. Tem que tratar todo mundo com carinho. Tem dia que a gente, irmãos, não tem, nós somos feitos de carne e osso. Tem dia que o nosso temperamento não está a mesma coisa. Mas aí nesse dia que a gente tem que policiar mais ainda, irmão. A gente tem que tornar muito mais cuidadoso. Você já viu que a pessoa de veneta? Pô, ninguém tem culpa do dia dele não tá bom, né? Não é verdade? Ninguém tem culpa. Irmão, nós podemos sempre
conseguir tratar os outros com todo carinho, com todo amor. Irmãos, eu falo para os irmãos, como eu gostaria, primeiro, eu gostaria que quando Jesus viesse, porque eu acredito que nós vamos ser arrebatados, mas eu gostaria muito, irmão, de ser arrebatado quando Jesus viesse. Mas eu não quero ir sozinho, eu quero ir com todos os irmãos. Eu quero ir com os irmãos. Chegar assim, o irmão, pegar na mão e subisse aquela festa. Vamos encontrar agora com Jesus, irmão. Não dá nem tempo de falar, né? Porque não piscar de olho, já foi. Mas eu gostaria, irmão, de ir com os irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê coração reto, irmão. Coração que tenha nojo do pecado. Coração que tenha prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Coração que tenha prazer de estar na presença de Deus. Coração que ama o nosso próximo. Coração cheio da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo.